Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Há 15 anos, Lentes para a Cidadania. Você sabia que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 74, garante assistência jurídica integral e gratuita para as pessoas que comprovarem insuficiência de recursos? E que o instrumento para isso está previsto também na Constituição, em seu artigo 134? É a Defensoria Pública, uma instituição que dá acesso à justiça para aqueles que não podem pagar pelos serviços jurídicos e que atua tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, oferecendo orientação jurídica, defesa em processos e buscando soluções alternativas para os conflitos. Para saber mais sobre a Defensoria Pública, está conosco hoje o coordenador da Unidade de Itajaí da Defensoria, o doutor Alisson Tarley Nolli. Seja bem-vindo, doutor Tarley. Alisson ou Tarley? Alisson. Doutor Alisson, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Elis. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de esclarecer para a nossa comunidade o que é a Defensoria Pública, o que a gente faz e como que a gente atua nos casos. Então, antes da gente entrar especificamente, né, em todos os deveres e tudo que engloba a Defensoria, o senhor é formado em Direito pela Univale, né? Pela Univale. Me formei em 2012, campus de Itajaí. Recente. Recente. E depois foi aprovado no concurso público e foi nomeado já para Itajaí em 2023? A minha trajetória profissional. Então, eu me formei em 2012, dezembro de 2012. Na época, já saindo da faculdade, eu abri um escritório de advocacia. E, na época, eu prestei o concurso para servidor da Defensoria Pública. Então, no primeiro concurso da Defensoria Pública, eu ingressei como servidor. Os anos se passaram, segui em outros cargos, Poder Judiciário, Segurança Pública, e retornei como defensor público em Itajaí. E também, como acontece para os cargos da magistratura e para a promotoria pública, o senhor também teve que advogar durante algum tempo antes de assumir um cargo? Exatamente. Os requisitos para o ingresso no cargo de defensor público, eles são similares para o ingresso no cargo da magistratura e do Ministério Público. Então, é necessário 3 anos de experiência jurídica, que pode ser tanto advogando quanto exercendo algum outro cargo em que se exija a formação em direito. No meu caso, foi comprovado pelo exercício do cargo de analista da Defensoria e advocacia. Então, os requisitos para o ingresso, concurso público, algumas etapas de prova, além da experiência jurídica. A princípio, então, o senhor era analista da Defensoria. Quer dizer, isso é uma experiência boa também, porque lhe dá toda a questão do trâmite processual e não apenas a defesa de quem precisa, né? Exatamente. Eu comecei na Defensoria Pública em Joinville e lá a gente fez a abertura do núcleo. Então, a gente correu atrás de sala, fez o primeiro contato com a comunidade. Lá eu fazia o atendimento, ainda do modo muito precário, porque a gente estava começando. Então, em relação à Defensoria Pública de Santa Catarina, eu tenho um conhecimento desde a sua implementação até os dias de hoje, como coordenador do Núcleo de Itajaí. E na abertura do Núcleo de Itajaí, o senhor já estava aqui desde os primórdios? Desde os primórdios. A gente começou lá na Rua Brusque, perto do Angelone, uma salinha pequena, a Defensoria Pública foi crescendo, até que conseguimos um prédio maior que atendesse melhor a nossa comunidade. Hoje vocês estão lá na Avenida Marcos Conder, exatamente, né? Lá no centro. Do lado do estádio do Marcílio Dias. E com planos de expandirmos, conseguirmos um lugar maior, talvez, para prestar um serviço melhor à nossa comunidade. Hoje a abertura da sala ao meio-dia e vai até às 19 horas, é isso? Exato. Como padrão, em Santa Catarina, a Defensoria Pública estabeleceu que o horário de abertura é ao meio-dia. Então, do meio-dia às 7. A população, então, ao meio-dia ingressa no núcleo, onde são distribuídos senhas e a pessoa passa por uma triagem, um atendimento inicial. Mas o que a gente constatou, que ultimamente as pessoas estavam chegando cada vez mais cedo e ficando ao tempo, esperando a abertura do núcleo. E isso estava causando uma situação de cansaço, desconforto. As pessoas não tinham acesso a banheiro, água. Então foi tomada uma decisão, e vem dado certo, que é a abertura do núcleo a partir das 9.
Então, o assistido, ele já fica com o núcleo à sua disposição. Se quiser ficar esperando lá dentro, vendo uma televisão, utilizando o banheiro, com acesso à água. Eu acho isso uma coisa muito interessante, foi uma sensibilidade de vocês realmente, quer dizer, a pessoa está ali, ela já está numa situação precisando do recurso da justiça, às vezes ela não, como ela está ali, ela não tem dinheiro para arcar com os custos, então ela já tem um quadro mais sensível em todos os sentidos, né? E aí ter que, de repente, ficar no tempo, ou no sol, ou na chuva, esperando pelo atendimento, realmente, vocês estão de parabéns por ter tido essa sensibilidade, Obrigado. né? E uma questão também simples que a gente constatou é que a gente consegue fazer uma previsão do horário que essa pessoa vai ser atendida. Então, se a pessoa às 9 horas da manhã pegou a senha 1, eu consigo garantir para ela que ao meio-dia ela vai ser atendida. Mas se ela pegou a senha 40, eu já antecipo para ela, o seu atendimento vai ser por volta das 18 horas. Então, ela fica com uma autonomia maior para resolver assuntos de interesse particular e não ficar ali esperando, sentado dentro de um núcleo. A Defensoria Pública também tem uma dificuldade de implementação de novas tecnologias, porém a gente está pensando formas de a pessoa não necessitar se deslocar da sua casa. Por exemplo, um município como Itajaí, que é muito agendamento. longe. Exatamente. Esse atendimento inicial, ela conseguia agendar de forma remota. E isso facilitaria, do nosso conhecimento, que muitas pessoas elas perdem um dia de trabalho para ir até a Defensoria Pública, para ter o atendimento inicial. E isso causa muito transtorno. Muitas pessoas recebem uma espécie de bonificação com auxílio alimentação, caso elas não tenham uma assiduidade. E às vezes a pessoa falta um dia ou dois para procurar a Defensoria Pública e tem essa diminuição da renda. Então, somos sensíveis a esse ponto e estamos buscando melhorar para que não aconteça. Ela perde o dia do Vale Alimentação, ela perde o sacolão, né, às vezes, né? Exatamente. E assim, agora vamos entrar especificamente nas questões de quem tem essa possibilidade de ser atendido por um defensor público. Conforme a Constituição, é para quem não tem condições de pagar pelos serviços advocatícios, e no artigo 5º para quem comprove insuficiência de recursos. Qual é a diferença de insuficiência de recursos para, por exemplo, assim, só a pessoa que tem uma determinada renda é que vai ter acesso? Como é que funciona? Certo. Então, assim, a Defensoria Pública, ela é uma instituição que foi pensada, gerida, implementada na nossa Constituição, para que os direitos previstos na nossa Constituição e nas leis, por decorrência, que eles não ficassem apenas no papel e que não fossem apenas acessíveis para quem possui condições de contratar um advogado. Então, a Defensoria Pública ela tem uma missão de prestar a melhor assistência jurídica para a população vulnerável, que não tenha recursos. O critério de fixação, qual é o que se considera hipossuficiente, o que se considera uma pessoa carente de recursos, ele fica ao critério da Defensoria Pública. Cada Defensoria Pública de cada estado estabelece um limite. A porta de entrada aqui em Santa Catarina é qual? Digamos assim, existe algum limite de renda? Existe. Como é que é? O nosso primeiro critério é utilizado a renda familiar, do grupo familiar. São 3 salários mínimos. É um valor considerado baixo, mas que atende boa parte da população. Mas ele não é um valor fixo, ou seja, outros fatores de vulnerabilidade são analisados. Por exemplo, grupos familiares formados por muitas pessoas. Então, ainda que um membro da família ganhe 4 salários mínimos, mas esse grupo familiar ele é muito extenso, se presume que o recebimento que ela... A renda per capita ela é menor. Uhum. Outros fatores de vulnerabilidade, por exemplo, pessoa com deficiência, pessoa em situação de desemprego ou uma vulnerabilidade agravada. Então, o critério da renda é um primeiro limite. Por que a gente precisa desse limite? A gente precisa racionalizar os recursos. Então, em uma situação em que não existe a possibilidade de um defensor público atender toda a população, entre o grupo mais vulnerável, o que tem menos recurso, se presume que não vai ter acesso, porque não vai conseguir contratar um advogado.
mas, como eu disse, ele não é fixo, ele é analisado caso a caso. E o defensor público que decide se, ainda que tenha ultrapassado o limite, se aquele grupo familiar ou aquela pessoa faz jus ao atendimento da Defensoria Pública. Então isso tem que ficar bem claro, assim, não é porque, por exemplo, assim, existe aquelas pessoas que estão no CAD único, no cadastro único já da assistência social, ela já recebe os recursos públicos, já se sabe que essa pessoa ela tem insuficiência de recursos, mas de repente alguém que tem tinha uma determinada renda, mas perdeu o emprego e não teria como pagar pelo advogado, ela também vai poder ser atendida se for analisado que ela realmente não tem condições de contratar um advogado. Exatamente. Né? Essa triagem inicial, ela é feita pelos técnicos da Defensoria Pública, que analisam a questão da renda, a gente pede comprovantes, extratos bancários, comprovantes de pagamento. E nesse primeiro momento, se o atendimento for denegado, o assistido tem direito a um recurso. E o recurso é elaborado na própria Defensoria Pública. Então, se o atendimento for negado pela questão da renda, o assistido pode justificar o porquê entende que, no caso dele, a demanda deveria ser atendida pela Defensoria Pública e esse recurso sobe para uma instância superior que decide o caso. Esse recurso, no caso, ele pode ser redigido pela própria pessoa que não foi atendida. Exatamente. No caso, assim. Pelo assistido, se ele tiver alguma dificuldade, os nossos técnicos ajudam na elaboração do recurso. Um pouquinho antes da gente começar a gravar, o senhor até citou que tem alguns casos em que, digamos assim, essas exceções o rol de exceções, ele é aumentado em função do quê? Por exemplo, mulheres vítimas de violência? Exatamente. Existem alguns grupos em que a vulnerabilidade ela é presumida, ou seja, independente da questão da renda, o simples fato de a pessoa se encaixar naquele requisito, ela se encontra em um grau de vulnerabilidade. Um deles é a mulher vítima de violência doméstica. Então, independe da renda, é uma situação que coloca a mulher em fragilidade e a Defensoria Pública presta assistência. Hipóteses envolvendo crianças e adolescentes também. No nosso sistema, a defesa em um processo criminal, o andamento de um processo criminal, ele só é válido e legal se tiver sendo acompanhado por uma defesa. Então, a questão da renda ela não é analisada na defesa criminal. Por quê? Se o acusado não constitui um advogado, necessariamente a Defensoria Pública passa a fazer a defesa. E aí é diferente, por exemplo, de quando um juiz é que determina que um advogado determinado o atenda. Aqui na comarca de Itajaí, no caso, quando não há essa constituição de um advogado pela pessoa que foi presa, por exemplo, ela necessariamente a defensoria já é comunicada disso e entra no caso? Como é que é? Exatamente. Nas comarcas onde a Defensoria Pública está instalada, a atuação é da Defensoria Pública. Comarcas em que a Defensoria Pública não está instalada, ainda funciona o sistema de nomeação de advogados dativo. Como que funciona o advogado dativo? É um advogado particular que se inscreve em um cadastro que fica à disposição do judiciário, sempre que existe a necessidade de atuação por parte de um advogado, o juiz nomeia esse advogado e ele recebe uma contraprestação dos cofres públicos. Esse não é o sistema que foi adotado pela nossa Constituição por alguns motivos. O primeiro é que ele é mais caro, ele acaba se tornando mais oneroso para os cofres públicos. O segundo é que o advogado ele só faz atuação individual dentro do processo. E a atuação da Defensoria Pública ela é muito mais ampla. Ela é no processo e fora do processo. Tutelas coletivas e tutelas individuais. Então, a opção feita pela Defensoria Pública, mas infelizmente, ainda precisamos avançar muito. Né? Hoje somos em 127 defensores. Precisariam de 400 defensores para que a gente atendesse. Isso só aqui no nosso estado. Só no nosso estado. Pessoas, a gente tem que fazer um pequeno intervalo, tempo de tomar uma água e na volta a gente segue falando desse importante tema porque realmente defensoria é uma coisa que deveria estar presente em todas as comarcas, mas infelizmente ainda não é a realidade. Só um minutinho, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí.
Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui neste Câmara Aberta, que hoje entrevista o Dr. Alisson Tarley Nolli, defensor público da unidade, coordenador da unidade da Defensoria aqui de Itajaí. Dr. Alisson, a gente terminou o primeiro bloco falando dessa questão de que hoje são pouco mais de 20 cidades que têm comarcas que têm a Defensoria instalada, né? Certo. Itajaí temos a sorte de tê-lo aqui. Mas como é que fica o atendimento nas outras cidades? Certo. A Defensoria Pública já tem previsão na Constituição que ela deveria ter sido implementada em todas as comarcas há alguns anos atrás. Essa previsão não foi cumprida e em Santa Catarina ela se encontra de forma arrastada há algum tempo. A gente precisa de um apoio da parte política para se fazer presente em todas as comarcas de Santa Catarina. Hoje estamos em pouco mais de 20 cidades. O critério de abertura dos núcleos, ele analisa a questão do adensamento populacional e da carência apresentada. Então, Itajaí foi uma das primeiras cidades a serem contempladas, Joinville, Blumenau, Brusque, Florianópolis. No oeste a gente tem Chapecó, no meio oeste, Lages. São as cidades, digamos assim, maiores. As cidades maiores que foram atendidas nesse caso. Nesse primeiro momento, sim, mas ainda existem muitas cidades que possuem uma carência muito grande, por exemplo, Tijucas, Itapema, que ainda não foram abarcadas. E, infelizmente, pelo número reduzido de defensores, essas cidades que constam com defensorias públicas, a atuação se limita à cidade. Então, por exemplo, Itajaí não atende Navegantes, que poderia ter uma defensoria pública também. Quem sabe no futuro a gente consegue. Hoje, aqui junto com o senhor, vocês são em quantos defensores? 7 defensores. 7 defensores para Itajaí. Para Itajaí. Hoje conseguimos atender quase todas as demandas. Então, uma atuação muito forte na área da família. Os números são bem expressivos. A infância e juventude também, temos uma presença muito forte, muito combativa, desde o começo. A execução penal, porque temos uma unidade prisional, a maior de Santa Catarina, na nossa região, e graças à atuação da Defensoria Pública, muitos problemas sociais e internos são contidos e resolvidos. A atuação na área civil, hoje estamos atendendo, e nas demandas criminais. E assim, como falta, no seu entendimento, como é que a gente faz para resolver esse problema, por exemplo? Porque já, digamos assim, está em atraso o Estado na questão da implantação dessa norma constitucional que é a implantação da Defensoria. É um problema político? É um problema de falta de verba? É falta de vontade dos governos estaduais que não têm se atido a essa necessidade, ao Tribunal de Justiça? Qual que é o problema para que isso realmente não venha a ser colocado? É claro que não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, que demanda concurso público, tudo isso, né? Mas a criação, a disposição para suprir essas demandas, a deficiência está onde? Um pouco de tudo, tá? Então, um pouco de falta de conhecimento do que é a defensoria, de como que ela funciona, um pouco de vontade política, um pouco orçamentária. Então, junta tudo isso, faz com que a gente se encontre no estado que a gente está hoje. Mas eu vejo que já há um entendimento por parte do Tribunal de Justiça, por parte também, especialmente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Há uma vontade também do atual governo. A nossa Assembleia Legislativa também possui um conhecimento e uma vontade que parece que está mudando para melhorar, tá? Para ter uma ampliação. Mas hoje a gente não se encontra em todas as comarcas ainda por conta dessa junção de fatores. Então, falta de conhecimento,
falta de recurso, falta de vontade política. Mas eu espero que isso esteja sendo superado. Tá, e o senhor esteve aqui usando a tribuna aqui da Câmara, se eu não me engano foi no dia 6 de junho, foi no início do mês, né? E falou sobre a atuação daqui da unidade aqui de Itajaí e conceitos gerais da Defensoria. E me chamou a atenção um serviço que o senhor colocou, disse que tem a van da Defensoria. O que é essa van e como é que ela funciona? Certo. De fato, é uma van equipada para prestar assistência jurídica em pontos determinados e em assuntos determinados. Então, por exemplo, uma cidade que não é atendida pela Defensoria Pública, é possível que essa van se desloque e faça um atendimento pontual. Vamos pensar aqui bem pertinho da gente, Navegantes. Navegantes, exatamente. Constatando a existência de uma demanda que vem se repetindo em Navegantes, por exemplo, um problema habitacional em determinado bairro. É possível que essa van seja acionada, que trata de projetos especiais, e que ela se desloque até essa localidade e ali preste a primeira assistência jurídica, orientação, confecção de documentos, resolva pontualmente uma demanda que não está sendo vista pela Defensoria Pública, ou por não estar presente, ou por não estar atendendo naquele momento. Quem reivindica a ida dessa van até a cidade? É o juiz da comarca? Como é que é? Não, a forma da prestação do serviço ela é determinada pela administração superior. Então, existe um defensor público encarregado por essa van, ele toma conhecimento das demandas e realiza os projetos. É possível que os defensores, em cada cidade, em cada comarca, repassem, e é possível também que a população, através ou da ouvidoria da Defensoria Pública ou por comunicação direta com a Defensoria Pública, reivindique a presença da van. E então, aí ela ficaria na cidade o tempo que precisar para resolver aquela demanda? É possível que sim, é possível que sim. Ou pelo menos para abrir os processos, né? Exatamente, exatamente. Ela tem uma atuação mais livre, digamos assim, itinerante. Então, a depender da necessidade, do objeto, a cidade, ela se faz presente, sim. Faz tempo que tem esse projeto, doutor Alisson? Faz algum tempo, sim, e ele é bem positivo. Tivemos uma atuação muito importante em Florianópolis, quando teve o problema com a Casan, o represamento, aquele rompimento que teve. Então, a van, ao invés de toda a população atingida se deslocar até a Defensoria Pública se deslocou até a população e prestou assistência jurídica. Em outros assuntos específicos também, a van tem esse sentido de, ao invés de movimentar uma grande massa de pessoas, a Defensoria vai até essa massa de pessoas. Olha que interessante. E aí, a pessoa entra em contato, sei lá, ela tem alguma demanda, ela pode entrar em contato na ouvidoria da Defensoria, isso? A ouvidoria... E aí, de repente, se houver for detectado que há necessidade de ir à van para resolver o problema... Explicando, sim, a ouvidoria é um órgão da Defensoria Pública que ele é ocupado por um representante da sociedade civil. Então, a Defensoria Pública é uma instituição composta por servidores públicos, defensores públicos. E visando um canal de abertura diretamente com a população, com a sociedade civil, o cargo de ouvidor, ele é eleito pela sociedade civil e ele faz essa ponte de comunicação. Então, a ouvidoria pública, a ouvidoria da Defensoria Pública, é essa porta de entrada para a nossa comunidade, caso exista alguma dificuldade de comunicação com a Defensoria Pública. Mas a Defensoria Pública está de portas abertas para receber reivindicações, comunicações, sugestões. E é uma gama de áreas que vocês atendem, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, a Defensoria Pública é só para a pessoa que está lá presa na canhanduba. Porque esse é o senso comum, né? Mas na verdade não, né? Vocês têm uma atuação muito forte nos direitos da infância, da juventude, defesa da mulher, como é que é? A ideia inicial, quando se fala de Defensoria Pública, é exatamente essa do que você falou. Então, que é o defensor que defende quem responde um processo criminal. Essa é apenas uma
das áreas de atuação. Eu diria hoje que o nosso... Eu digo que o senso comum imagina que defensor público é só para isso, né? Hoje o nosso carro forte, os nossos números demonstram a nossa atuação na área da família. Ela é muito forte, então ações de divórcio, partilha de bens, guarda, alimentos, cobrança de alimentos, esse é o carro-chefe da Defensoria Pública. Durante um tempo em Itajaí a gente teve uma atuação muito forte na área da infância, com vagas em creche. Então, o município não fornecia as vagas necessárias, a gente, prestando assistência jurídica, judicializava e conseguia as vagas, ou na rede pública ou na rede privada, sendo custeado pelo poder público, dentro dos limites do possível. Por exemplo, às vezes o município fornecia uma vaga em creche no outro lado da cidade, o que inviabilizava essa vaga para a mãe. Então, a gente conseguiu, junto com o poder público, resolver essa questão. Foi uma atuação muito forte da Defensoria Pública. Outra demanda muito forte pelo estado todo é a questão da saúde. Então, tratamentos e câncer, medicamentos. Essa atuação ela é muito forte, muito importante da Defensoria Pública. Em Joinville, por exemplo, entrando na questão do nosso núcleo especializado em habitação, as moradias populares, programa Minha Casa Minha Vida, muitas pessoas batalharam a vida inteira para conseguir o seu primeiro imóvel e elas estavam sendo vítimas de cobranças abusivas por parte das administradoras de condomínio e estavam perdendo os seus imóveis. E a Defensoria Pública, com uma atuação muito importante, conseguiu rever essa situação. Então, a Defensoria Pública atende sim, é o nosso papel, atender a pessoa que responde um processo criminal, mas a gente vai muito além disso. Eu diria que a atuação criminal é uma pequena parte de tudo que a gente faz. Inclusive, quando o senhor esteve aqui, o senhor até ressaltou essa questão de que aqui o maior número de atendimentos era realmente da área civil e não do criminal, né? Exatamente. Contrariando o que o senso comum nos coloca sobre Defensoria Pública. E é muito importante o senhor colocar isso também. Direitos da pessoa idosa, direitos da pessoa com deficiência, cidadania, igualdade, diversidade, direitos humanos, tudo isso está abarcado também, né? Uma pessoa que de repente sofreu uma injúria racial, ela pode recorrer à Defensoria para a abertura de um processo, como é que é? Exatamente. A Defensoria Pública possui alguns núcleos especializados. Um desses núcleos especializados é o Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos. Que também, quando se fala em direitos humanos, o senso comum, às vezes, entende que direitos humanos seriam só para os presos ou pessoas que respondem a processo, mas não. É uma atuação muito importante desse núcleo especializado, diz respeito, uma última atuação, ao concurso para o cargo de professor da rede estadual, em que não se reservou vagas suficientes para os cotistas. Então, a Defensoria Pública teve uma atuação, moveu uma ação e conseguiu que fossem reservadas vagas. Isso é uma atuação que, de repente, deveria estar, né, ou deveria ter sido proposta pelo Ministério Público, a Defensoria abriu esse canal. Exatamente. A Defensoria Pública tem como missão, né, constitucional e está na nossa raiz a defesa da igualdade dos direitos humanos. E sempre que o assunto envolver minorias, ainda que sejam maiorias, por exemplo, mulheres, mães, a questão racial, a Defensoria Pública vai estar à frente dessas tutelas, dessas defesas. E, doutor, a gente tem um tempinho ainda nesse bloco. Eu queria que o senhor nos destacasse nessa questão, por exemplo, de como é que a pessoa faz para ter acesso a isso. Basta ela ir a uma sala, ela tem que ter aqueles critérios, mas digamos que o senhor até citou um caso, acho que foi essa questão habitacional, e também teve uma demanda por conta do que foi em 2020, a quebradeira que deu nas micro e pequenas empresas, e aqueles pequenos empresários puderam renegociar dívidas e tal, a partir de um processo com a Defensoria. Isso também vocês fazem, quer dizer, essas demandas que são pontuais, mas que são relevantes para um grande número de pessoas. Certo, exatamente. Então, a Defensoria Pública, devido à nossa capilaridade, conhecimento e contato com a população,
a gente consegue identificar problemas sociais que são repetitivos, né? E essa é uma grande diferença da Defensoria Pública, por exemplo, do advogado dativo. Defensoria Pública identificando que um problema ele vem se repetindo reiteradamente ao longo do tempo e que a prestação jurisdicional não vem resolvendo aquilo, que a mudança que precisa ela é estrutural, a Defensoria Pública consegue atuar de forma coletiva, não só judicialmente, mas resolvendo a demanda de maneira... Vocês abrem uma ação coletiva, então? É possível, sim. Os núcleos especializados possuem essa atribuição de mover ações coletivas. Apesar do defensor público de ponta, digamos, também possuir, mas o núcleo especializado tem essa atribuição. Ok. A gente tem muito mais para falar ainda, hein? Não saia daí, é só o tempo da gente tomar uma aguinha e, na volta, a gente continua a nossa boa conversa aqui com o Dr. Alisson Tarley Nolli, que é defensor público responsável pela unidade aqui de Itajaí. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o Dr. Alisson Tarley Nolli, que é o defensor público responsável pela unidade de Itajaí. Doutor, a gente falava no final do segundo bloco que uma coisa que até foi uma surpresa para mim, que eu também não sabia, que vocês entravam com ações coletivas. Achei que fosse só o atendimento individualizado para as pessoas realmente que possuem essa deficiência financeira para contratar um advogado. A Defensoria Pública, então, nesse caso, ela se assemelha um pouco à questão da Promotoria Pública, né? Vocês, aliás, essa é uma curiosidade que eu tenho, vocês estão ligados, digamos assim, ao Judiciário diretamente ou ao Ministério Público? Ou é ainda um quinto órgão? Isso. Nenhum nem outro. Como que funciona? Como que foi estruturado o nosso Estado? Então, o nosso Estado ele foi repartido em 3 poderes. O poder legislativo, o executivo e o judiciário. Ao lado do poder judiciário, como uma função essencial, está o Ministério Público. O Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e a Advocacia Privada. Então, o Ministério Público e a Defensoria... Ele é um órgão independente, mas acessório do Poder Judiciário, ou não? Não, é independente porque não está subordinado nem ao Legislativo, nem ao Executivo, nem ao Judiciário. Ele é essencial ao Poder Judiciário. Por quê? O Poder Judiciário ele não pode resolver nenhuma demanda por iniciativa própria. Ele depende dos 4 atores. Quem são os 4 atores? O Ministério Público, que também é independente, é autônomo, a Defensoria Pública, que é independente, é autônomo, a Advocacia Pública, que é independente, a Advocacia Pública, que é independente, autônomo, mas está ligado ao Executivo, e a Advocacia Privada, que tem a sua autonomia. Então, a Defensoria Pública não está subordinada a ninguém, não é um poder, mas possui autonomia própria. O que isso quer dizer? O orçamento de vocês passa pelo Judiciário? Não. O orçamento de todos esses, ele é arrecadado pelo Executivo. Após arrecadado pelo Executivo, ele tem destinações. Então, o Executivo obrigatoriamente tem que destinar uma parte para o Legislativo, uma parte para o Judiciário, uma parte para a Defensoria, para o Ministério Público e para a Advocacia Pública. Então, a nossa autonomia, ela consiste no quê? Em decidir o que será feito com o orçamento, aonde atuaremos, em que cidade atuaremos, quais são os requisitos para o ingresso. Aí, nesse caso que o senhor está falando especificamente, o senhor falou o Executivo tem que destinar uma parte. Nesse caso da Defensoria é o Governo do Estado. O Governo do Estado.
A Defensoria Pública, ela é dividida entre defensorias públicas estaduais e a Defensoria Pública da União, cada um com a sua área de atuação distinta. Então, assuntos de natureza federal é a Defensoria Pública da União e assuntos relacionados aos estados é a Defensoria Pública Estadual. Então, assim, vocês têm uma atuação bem forte, né, como a gente está falando, dos núcleos, dentro das unidades da Defensoria, que no caso são 27 no estado ainda, né? Ainda deveria ser muito mais, cada comarca deveria ter uma, mas ainda não tem. Aqui em Itajaí, todos os núcleos funcionam, como é que é? Todos os núcleos de atendimento especializado, vocês têm um defensor que pode atender essas demandas por cada uma das especialidades ou não? Ou vocês têm ainda algum critério que ainda não está sendo atendido nesse caso? Em Itajaí, nós contamos com 7 defensorias públicas. As 7 defensorias públicas atendem 90% da demanda que é levada até a Defensoria Pública. Então, família, infância, a juventude, área criminal, execução penal e a área da fazenda pública, o juizado especial, são atendidos. Algumas questões pontuais ainda não são atendidas. Da fazenda pública também? Fazenda pública também. Especialmente onde a nossa forte demanda pela saúde. É uma forte atuação. Seria necessário talvez mais 1 ou 2 defensores para o volume que a gente tem. Só para a unidade aqui de Itajaí? Só de Itajaí. E aí um outro ponto, existem os núcleos especializados. Esses ficam em Florianópolis, núcleos especializados relacionados a direitos humanos, a política criminal, a infância e juventude, direito do consumidor. Esses núcleos têm uma atuação a nível estadual, em demandas coletivas. Isso é muito bom saber. E também volta aquilo que a gente falava, mais ou menos funciona como se fosse a van, só que ela fica lá na capital. Exatamente. Recebendo monitorando, né, o que a sociedade está precisando para entrar com ações coletivas. Isso, e quando é necessário, o defensor titular desse núcleo, ele se desloca pelo estado, vai conhecer os problemas em loco, que a gente diz. Então, ele tem uma atuação diferenciada. Então, agora vamos entrar especificamente o senhor até falou com a gente um pouco no primeiro bloco de como é que funciona a unidade aqui de Itajaí. Vocês funcionam, então, oficialmente do meio-dia até às 19 horas, e vocês têm deixado aberto, né, conforme até o senhor nos disse, já a partir das 9 horas da manhã as pessoas podem procurar para já fazer o seu pré-agendamento. É exatamente isso? Como é que funciona desde a hora que a pessoa chega lá até a hora que ela é atendida? Certo. Então, o nosso assistido procura a Defensoria Pública, ele é recepcionado, recebe uma senha com a previsão do horário que vai ser atendido. Nesse horário, ele vai ser atendido por um técnico. Hoje temos 4 técnicos que cuidam do atendimento. São servidores públicos concursados, a maioria formada em Direito também. E além de uma residente, que é uma pessoa formada em Direito, que faz um estágio como se fosse qualificada, ela é residente. Esse grupo de pessoas faz o atendimento inicial, a triagem. No que consiste a triagem? Na oitiva da pessoa, identificação da causa jurídica, de qual é a questão, coleta do relato e dos documentos. Esse servidor, então, agenda um atendimento especializado, com a assessoria ou com o defensor público, a depender da complexidade ou da gravidade, ou a questão de agenda. Então, o assistido, ele sai dali da Defensoria Pública já com agendamento para um atendimento especializado. Nesse atendimento especializado, com dia e hora marcado, ele vai conversar com o responsável, onde vai ter início a sua demanda. Se for apresentar uma defesa, se for entrar com um processo inicial, casos urgentes são resolvidos no dia. Então, a pessoa chega na Defensoria Pública, passa pela triagem e já tem um atendimento especializado. Muitas vezes a pessoa procura a Defensoria Pública no último dia para apresentar uma defesa. E não pode perder o prazo. Se perder o prazo, perdeu o direito. Então, ela é atendida no dia mesmo. Tá, eu vou colocar um caso hipotético para o senhor para ver se a gente consegue mais ou menos entender. Por exemplo, digamos que
uma pessoa trabalha em Itajaí, reside em Navegantes e sofreu um acidente qualquer, ficou impossibilitada de continuar trabalhando, ou foi demitida, ou não está conseguindo assistência. Essa pessoa, ela trabalha aqui, mas ela não é residente aqui. Ela tem direito? Como é que é essa questão, por exemplo, dessa abertura? O que é pedido quando, por exemplo, de documentos, ela vai entrar, pensa em procurar a defensoria? Ela tem que apresentar uma série de documentos, uma delas é o comprovante de residência, é a residência da pessoa que vai determinar o atendimento dela, ou é o caso, ou é a comarca onde ela precisa estabelecer a defesa? Certo. Os defensores públicos de Itajaí estão vinculados à tramitação de processos de Itajaí. Então, se a pessoa mora em Navegantes, mas o processo dela está tramitado em Itajaí, ela vai ser atendida. Agora, se a pessoa mora em Itajaí, o processo tramita em Navegantes, ela não vai ser atendida. Nas comarcas em que tem defensoria pública, de Santa Catarina ou do Brasil, caso a gente identifique que o processo tramite em uma comarca em que tem defensoria pública, por exemplo, do Amazonas, ela é atendida por Itajaí, é feito o atendimento inicial, colhidos os documentos, inclusive, se for o caso, elaborado a peça, e a gente remete para o nosso colega defensor do outro estado que protocola lá na outra cidade. Então, o critério para o atendimento inicial é identificar qual que é a causa que está sendo discutida. Vai tramitar em Itajaí? Se for tramitar em Itajaí, a gente atua. Agora eu consegui entender. Outra coisa que eu queria ver com o senhor é essa questão, assim, digamos, eu acho que é mais fácil o exemplo mais fácil que a gente tem é da área penal. Desde lá, a pessoa foi presa e vai ser acompanhada pelo mesmo defensor ao longo de todo o processo até o momento, ou é pela unidade, digamos assim? Está com o defensor X, mas defensor Y pode pegar em um determinado momento esse caso para acompanhar. É uma pergunta muito boa. A Defensoria Pública, ela é regida pelo princípio da unidade. Então, não importa qual defensor esteja à frente. O que importa é que a defensoria está à frente. Por exemplo, o início de uma defesa criminal ocorre pela primeira Defensoria Pública de Itajaí. É a primeira Defensoria Pública de Itajaí vinculada no processo. Nesse meio tempo, pode ser que o outro defensor venha assumir essa primeira Defensoria Pública. Então, o assistido vai ser representado pelo titular da primeira Defensoria Pública de Itajaí. O que a gente quer dizer com isso? Que a Defensoria Pública não tira férias. Então, por exemplo, eu sou defensor da primeira Defensoria Criminal, eu fiquei doente, estou afastado 2 anos. O meu assistido vai ficar sem representação? Não, porque eu sou substituído por outro defensor. Então, a atuação é vinculada à Defensoria Pública, em específico, independente do defensor. Entendi. Mas, por exemplo, digamos que haja um caso assim, digamos que o defensor X ele está com um número de processos muito grande para acompanhar e tenha que delegar para um defensor Y outro. Essas pessoas que estavam atreladas a ele, esses defendidos, não, como é que fala? Assistidos. Assistidos. O assistido que estava sendo tutelado pelo defensor X, ele não fica, digamos assim, não sabe meu caso, não acompanha meu caso, não dá problema quanto a isso? O ideal é que a defesa, do início ao final, seja feita pela mesma pessoa. Ainda que possa ocorrer a mudança dos defensores, isso é bem raro, tá? Então, o defensor público, quando ele titulariza uma defensoria pública, ele só deixa de ocupar essa defensoria pública se ele se remove para outra cidade ou promove para outra defensoria, o que é bem raro. Então, a probabilidade de ficar mudando de defensor ao longo do processo, ela pode acontecer, mas é bem raro. E outro ponto importante é que, ainda que mude o defensor, toda a assessoria que compõe é a mesma.
Então, a troca de informações, de conversas, ela se mantém. O caso não é pego do início cada vez que muda uma pessoa. O que pode acontecer com o advogado dativo, que muitas vezes acontecia. O advogado era nomeado para fazer a defesa, apresentava a primeira defesa, saía do processo. Aí nomeia um outro advogado que faz a audiência e sai do processo. E essa informação colhida durante o tempo, ela se perde. Na Defensoria Pública, ela fica arquivada do dia que a pessoa entrou até o final do processo. Esse é mais um ponto importante de ter cada vez mais unidades de Defensoria Pública, porque essa questão do dativo é o que... Por isso que eu lhe perguntei essa questão de se era a mesma pessoa que pegava o caso e ia até o fim. Porque grande parte dos problemas que tem com os dativos é exatamente isso, esse revezamento aí, há uma descontinuidade até de confiança de quem está sendo assistido, né? E esse é um ponto importante porque, por exemplo, no processo criminal, o momento da elaboração da estratégia defensiva, ele é no início. Então, se você perde um prazo ou um momento de produção de uma prova, compromete todo o resto do processo. Com a Defensoria Pública, como a vinculação é com uma Defensoria Pública, essa estratégia que foi traçada no início, ela segue até o final. E até só um adendo, pode acontecer a situação inversa, de o assistido não se sentir bem representado pelo defensor público. Como é que fica nessa hipótese? O assistido pode suscitar a desconfiança do defensor, ou seja, ele pode alegar que não se sente, não tem uma relação de confiança. Mas aí, de qualquer forma, ele vai ser atendido por outra equipe que já tem as mesmas informações e vai utilizar a estratégia já traçada no início. Exatamente, é isso mesmo. Olha que coisa boa. Agora vamos colocar na tela o endereço e o telefone da Defensoria aqui, porque eu quero chamar o pessoal. Quem realmente precisa da Defensoria, quer conhecer, tem algum caso de algum familiar que esteja necessitando, procura a Defensoria Pública, que aqui em Itajaí eu tenho certeza que vai ser muito bem atendido, né, doutor Alice? Com certeza. E só para complementar, ainda que a Defensoria Pública não atue no caso em específico, todo mundo que procurar a Defensoria Pública vai sair orientado juridicamente do que fazer. A Defensoria Pública tem a pretensão de atuar e ajudar em todos os casos, mas às vezes não é uma atuação nossa. Mas a pessoa não vai sair de mãos abanando. Ela vai sair com uma excelente orientação jurídica do que fazer dali para frente. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu trabalho também. Muito obrigado pelo convite, Alice. E sempre que precisar falar mais sobre a Defensoria, a unidade daqui de Itajaí, esteja convidado a voltar aqui no Câmara Aberta. Eu agradeço e um dia convido para fazer uma reportagem especial lá da Defensoria Pública. Vamos agendar. Vamos sim. Obrigado, doutor. E obrigada também a você que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro e também no canal do YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, em todas as nossas redes sociais. Lá no nosso canal no YouTube, não se esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, curta as nossas publicações. E compartilhando nossos vídeos, compartilha também a boa e correta informação. Faz circular tudo de bom. Até o próximo Câmara Aberta para você e para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigada.